Então, agora aqui, exposta a cavidade abdominal, a gente identifica o primeiro plano visceral através do epíplon, que ao tracionar identifica o estômago e o baço. Eu vou afastar esse plano cranialmente, então levando inclusive o baço e o estômago cranialmente. E aí com isso eu vejo o segundo plano, que é a massa jejunal. A massa jejunal, se eu afastar caudalmente, ela me permite ver o cólon transverso. E com isso, eu identifico todo o aspecto do intestino grosso. Então eu vejo aqui o cólon descendente, cólon transverso, e aqui eu vou só rodar a massa jejunal para mostrar o cólon ascendente e a continuidade dele com o transverso. Nesse ponto, onde a gente vê o seco no felino, no gato, a gente vê inclusive um linfonodo secal. Aqui a gente vê uma prega que prende no intestino delgado, que é a prega iliocecal. Então aqui eu consigo definir o ilho chegando na transição secocólica, que é a transição de intestino delgado para intestino grosso. Então, inclusive, é possível ver os linfonodos, que estão todos eles reativos, ou então a gente vê os linfonodos tanto mesentéricos, a gente vê os linfonodos aqui o secal, vê os linfonodos cólicos, e numa situação patológica, e aqui o cólico descendente, ó, junto da artéria mesentérica caudal. Então aqui agora foi preparado o cólon numa posição para identificação vascular, só revisando, né? Então ilho, seco, cólon ascendente, transverso e descendente. A gente consegue ver, tem dois pontos de origem vascular para o cólon, tanto da mesentérica cranial, que vai ter uma origem aqui, quanto da mesentérica caudal. Vou me concentrar aqui na mesentérica caudal, que é exclusiva, né? Então a gente vê ela saindo já um ramo da aorta. Eu vou direcionar para a câmera para todo mundo conseguir ver. Aqui na origem, direto da aorta, a artéria mesentérica caudal. E ela bifurca, emitindo a cólica esquerda, que vai percorrer paralelamente o cólon descendente, nutrindo ele com ramos transversos. Então, cólica esquerda. E caudalmente ela emite a retal cranial, para irrigar a porção cranial do reto. Então é bem a transição de cólon para reto em termos de nomenclatura, apesar de eles serem contínuos, né, visualmente. Inclusive a gente vê ali a bifurcação, a terminação da aorta, nos ramos ilíacos, e onde inclusive ficam os troncos. Então é o último ramo antes da finalização da aorta ali, um ramo grande, que é a mesentérica caudal. Dá para ver inclusive na bifurcação a presença do linfonodo. Essa mesentérica caudal, ao emitir a cólica esquerda, essa cólica ela vai subindo, né? Então ela faz o inverso, já que ele é descendente, ela faz uma irrigação ascendente, fazendo uma anastomose, uma continuidade com uma artéria que é ramo da mesentérica cranial, que é essa aqui, que é a cólica média. Então, cólica esquerda se juntando em arco com a cólica média. Então a gente pode considerar que o cólon descendente é irrigado em arco, cranialmente pela cólica média e caudalmente pela cólica esquerda. Então esse ramo tem que ser ligado na colectomia e preservado o retal cranial para manter o reto com o padrão de irrigação, que ele vai continuar. A cólica média também tem que ser ligada, porque ela é outra fonte de nutrição aqui. Nesse trajeto é difícil de visualizar, mesmo na cirurgia, às vezes até mais difícil do que está nesse corpo, porque aqui a gente consegue ver em destaque, mas na cirurgia às vezes tem preenchimento de gordura, varia muito de animal para animal. Mas a gente sabe que aqui a gente tem um tronco importante, que é a mesentérica cranial, inclusive a presença dos linfonodos mesentéricos. A artéria ela corre aqui e vai emitir todos os ramos jejunais para a massa jejunal que está lá escondidinha, que vai se manter. Então a gente não pode, de forma alguma, lesar essa região. Então a ligadura da cólica média tem que ser relativamente distal, aqui na região que ela está, formando o arco com a cólica esquerda. Então a gente faria a ligadura aqui para não lesar
a origem da mesentérica cranial. Essa mesentérica cranial, ao emitir um ramo em direção ao ilho, ao seco e ao próprio cólon, esse ramo passa a ser considerado como iliocólica. Só que reparem que ela fica coberta, a iliocólica, pelos linfonodos e pelos ramos jejunais que vão se curvar aqui. Então é praticamente impossível a gente selecionar ela, mas até daria pela cólica média. A gente pegando aqui, a gente sabe que a gente isolou. Mas para não ter o risco, a gente vai e liga o ramo terminal, que seria o outro ramo que segue depois da cólica média. Ó, vou esticar aqui. Então, cólica média, o próximo ramo é a cólica direita. Então, a gente viu esquerda, média e direita. Na direita, ó, se a gente pegar aqui na origem, a gente perde a irrigação do cólon inteiro. Ó. Depois eu vou selecionar aqui para a gente fazer. E aí sobrou o quê? Que aí vai depender da cirurgia e da decisão cirúrgica. Nesse terminal aqui, ó, depois de emitir a cólica direita, a iliocólica se continua para emitir o ramo para o ilho e para emitir o ramo que vai para o finalzinho, para o começo, no caso do cólon ascendente, e para o seco. Lá por baixo, ó, por trás, ela ainda emite, ó, vou pôr a pinça aqui por trás, um outro ramo que vai irrigar a borda antimesentérica do ilho. Esses ramos são todos aqui terminais. Para selecionar e preservar o ilho, a gente tem que restringir a nossa ligadura à cólica direita que está aqui. Se a gente fizer isso, a gente consegue preservar aqui o seco e o ilho. Se for tirar o seco, aí a gente tem que fazer a ligadura isolada aqui, ó, preservando esse ramo que está irrigando o ilho. Essa passa a ser a nossa referência. E tem que ser superficial para não interferir no ramo antimesentérico que está aqui por trás. Eu vou tentar inverter. Ó, vou fazer a manobra e a gente vê aqui o ramo antimesentérico. Ó, passa por trás do ilho. Volto para cá. Então, a gente, para tirar o cólon e o seco totalmente, a gente tem que ligar, além da cólica direita, esse ramo que está indo especificamente para o seco e para o cólon ascendente no sua origem. É a forma de preservar o ilho que está aqui. Então,